Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Daremos início agora aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre a crise energética. Interferência no sistema nacional causa apagão em ao menos 8 estados do país e, de acordo com a Enel, interrupção, que já foi resolvida, foi causada por atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, controlada pelo ONS. E a rede elétrica nacional precisa de baterias com rapidez, afirma o CEO da Atlas. E o excesso de energia renovável desafia sistema e obriga cortes recordes de geração. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto sobre futebol, amistoso da seleção. O Brasil de Vinícius Júnior vai empatando sem gols com o Japão em jogo realizado em Tóquio. Já sobre a segunda imagem, é da exploração espacial. Segundo voo perfeito do Starship, abre nova fase do programa da SpaceX, empresa de Elon Musk, que projeta pouso na Lua em 2028. Falando agora sobre a Zona Sul de São Paulo, temos aqui essa matéria que conjunto histórico de sobrados na Vila Mariana está no limbo. E a Prefeitura afirma que processo de tombamento ainda está em análise. Já sobre meio ambiente, predação nas alturas. Um morcego devora ave migratória em pleno voo, na primeira evidência direta de uma espécime predando um pássaro em alta altitude. Agora, sobre o Judiciário brasileiro, temos aqui este seguinte destaque. A cadeira de Barroso no Supremo Tribunal Federal reaviva a pressão sobre Lula, que só nomeou uma mulher em 10 indicações. As entidades cobram indicação de ministra e apenas 3 mulheres já ocuparam o tribunal. No Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União eleva cobranças ao governo Lula contra as manobras fiscais. A ala do Executivo defende a adoção de medidas ainda em 2026 para evitar acusações futuras. Já um próximo assunto, parece ser provável o cenário no qual 3 nomes alcancem 2 dígitos dos votos nas eleições de 2026. E mais uma vez temos aqui um destaque para a política. PL de redução de penas empaca e deputados dizem que votação deve ser adiada mais uma vez. Proposta que beneficia Bolsonaro completa 4ª semana sem previsão de ir ao plenário. No próximo assunto desta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar na primeira turma o núcleo de desinformação da trama golpista nesta terça-feira. Inclusive, o Supremo decidirá em dezembro sobre general e ex-diretor da PRF no caso. Temos também agora um destaque para a violência. Aqui diz que a Prefeitura de São Paulo autoriza o uso de película anti-vandalismo em táxi para evitar roubos de celulares. E ainda falando sobre a violência, aqui diz que um aparelho é levado a cada 10 minutos lá no Rio de Janeiro. E os furtos e roubos atingem recorde. Sobre a guerra comercial, veto chinês ao fornecimento de terras raras ameaça quase 80% de armamentos feitos pelos Estados Unidos. Caças, navios, submarinos e mísseis precisam do item, cujo mercado é dominado pela China. Agora temos aqui um destaque para a economia. De antigas reclamações a ações concretas, como o PIX se tornou um ponto de atrito com os Estados Unidos. Americanos veem a concorrência desleal e Banco Central do Brasil diz que a ferramenta é pública e gratuita.
Temos também uma chamada de capa sobre educação, a que diz que os estudantes perdem mais de um semestre no ensino médio nos estados que não cumprem a lei. Os alunos devem receber 5 horas de ensino por dia, porém, a carga pode não chegar a 4 horas. Agora, na sessão Pare para Ler, é um assunto que envolve a saúde pública. O projeto piloto que revela doença rara durante o teste do pezinho pode ser suspenso lá em São Paulo. O tipo de atrofia muscular está entre principais causas genéticas de morte infantil no Brasil. E a Secretaria diz ainda analisar a inclusão da iniciativa. Nos especiais de hoje, temos aqui um destaque para a Folha Estudantes. Crise climática e COP30 colocam o ambiente como um dos temas mais cotados à redação do Enem. No caderno Todas, temos um destaque para a maternidade. Aqui diz que a mortalidade materna de meninas até 14 anos é maior do que a média brasileira, indica o SUS. Agora, nos assuntos sobre a economia do Folha de São Paulo, temos aqui que uma empresa chinesa quer tornar seus carros voadores uma nova atração dos céus do Golfo. E essa é uma nova aposta da empresa para conquistar os bilionários da região. No próximo assunto, o que os estudos do Nobel de Economia dizem sobre o Brasil, e veja análises de especialistas. O professor da Universidade de São Paulo cita a importância da Embrapa ao financiar a inovação tecnológica. No próximo destaque é sobre feriado, que o Dia do Professor, nesta quarta, é feriado escolar, não nacional, e entenda também quem será beneficiado. Algumas escolas liberaram alunos na segunda, de modo a emendar com o fim de semana. Agora sobre a Argentina. Trump aposta em reduzir a influência chinesa na Argentina com um acordo de 20 bilhões de dólares. E o secretário dos Estados Unidos, que promete troca de moedas, aponta oportunidades para empresas. Na política, temos aqui esta matéria que ex-presidente da Juventude do PSDB assume comando do diretório da cidade de São Paulo. Aos 31 anos, Luiz Oliveira representa a tentativa de renovação para a sigla que perdeu o espaço. E no Guia Folha de hoje, temos um destaque especial para a música, que Gilberto Gil, Maria Bethânia e Toquinho fazem shows em São Paulo. E a programação da semana também inclui as performances de Fábio Júnior e Chico César. No caderno de cotidiano, temos aqui, o primeiro assunto é para o Rio de Janeiro. A polícia investiga as mortes de modelo e filha em apartamento na Barra da Tijuca. Os corpos foram encontrados depois de vizinhos sentirem um cheiro forte vindo de dentro do imóvel. E em São Paulo, bombeiros combatem fogo na comunidade da Penha. E Mônica Bergamo escreve: campanha reúne organizações e Bela Gil para pressionar por educação alimentar em escolas. Agora, nos assuntos internacionais desta terça-feira, pelo menos 14 trabalhadores morrem depois de uma mina de ouro desabar na Venezuela. E esse acidente aconteceu após chuvas provocarem uma inundação na região. E dissidente político de Cuba é libertado e se exila nos Estados Unidos a pedido do governo Trump. O fundador de grupo de oposição, José Ferrer Garcia, foi preso repetidas vezes desde 2003. E o Folha de São Paulo nos traz aqui uma análise sobre a atual situação dessa, agora, paz entre Israel e Hamas. E eles escrevem o seguinte: cessar-fogo e libertação de reféns merecem comemoração, mas ainda há lacunas no texto. Sobre o meio ambiente, Pré-COP tem crítica da China a unilateralismo, sem citar o presidente norte-americano, Donald Trump. Reuniões preparatórias apontam a resistência de países ricos em ampliar financiamento climático. Na editoria de saúde,
A incontinência urinária após o câncer de próstata afeta homens e carece de tratamento no SUS. O Ministério da Saúde afirma que oferece atendimento especializado e procedimentos. Já no caderno de cultura, temos aqui estes 3 principais destaques. O primeiro é uma análise crítica de Felipe Maia, e ele escreve o seguinte: Tomorrowland reúne David Guetta e Alok e esquece novos nomes da música eletrônica. Já Mônica Bergamo escreve: filme brasileiro Humanas será exibido em festival na França, com a apresentação de Sean Penn. Já na sessão multitela de hoje, temos um destaque para Fábio Porchat e filme de John Carpenter, O que ver na TV e no stream, nesta terça-feira. Agora, no jornal Estado de São Paulo, de hoje, temos a manchete, que é para o Oriente Médio. Israel e Hamas trocam 20 reféns por 2.000 presos. Trump vê fim da guerra. O acordo de paz teve ontem o seu ponto alto, depois de 738 dias de conflito. 20 reféns israelenses que ficaram 738 dias em poder do Hamas foram soltos ontem. Os corpos de outros 28 sequestrados pelo grupo terrorista também devem ser devolvidos e ontem 4 foram entregues. E em troca, Israel libertou cerca de 2.000 presos palestinos, 250 que cumpriam pena de prisão perpétua e 1,7 mil detidos durante a guerra, entre eles mulheres e crianças. O autor do plano de paz, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou o fim da guerra durante discurso no parlamento israelense, onde foi ovacionado. Aqui diz que ele afirmou também que o acordo é um histórico amanhecer de um novo Oriente Médio. Na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv, 65.000 pessoas comemoraram a libertação. Em Khan Younis, uma região que fica no sul da faixa de Gaza, também houve festa para os palestinos libertados. E outras matérias é sobre celebração paralela, o perfil dos 20 últimos reféns e a festa para palestinos soltos. E sobre os próximos passos, Trump e líderes regionais dão garantias para cessar fogo. E aqui nesta fotografia, por exemplo, são 2 imagens, podemos ver que à esquerda, em Israel, o Alon foi um dos 20 reféns libertados pelo Hamas, recebidos com festa. Agora, na imagem à direita, temos agora em Gaza, os palestinos ainda com roupa de prisão israelense posaram com rifles na multidão. Já um próximo destaque, temos aqui sobre a política nacional. No terceiro mandato de Lula, executivo tem pior taxa de sucesso no Congresso. A atual gestão petista transformou em lei 62 das 239 propostas enviadas, que é 25% de êxito. E desde 1988, governos tiveram índices de 46% a 77%. Sobre a guerra comercial, temos aqui a matéria que informa que o Rio de Janeiro é a cidade brasileira com mais perdas por tarifaço dos Estados Unidos. A capital fluminense é seguida por Confins, Minas Gerais, Sete Lagoas, também em Minas Gerais, e Ribeirão Pires, lá em São Paulo. E ao todo, 742 cidades sentiram algum tipo de impacto. É sobre Nobel de Economia. O prêmio vai para o trio que mostrou ligação entre inovação e economia forte. O trio Joel, Philip e Peter desenvolveram estudos que relacionam inovação como indutor do crescimento. E Moraes rejeita pedido para que Bolsonaro deixe prisão domiciliar, e isso por conta de um receio de uma possível fuga. E de acordo com uma pesquisa, 1 em cada 5 brasileiros convive com a presença de facções criminosas. Também temos aqui na economia e negócios, reciclagem de lixo eletrônico deve ser lucrativa com robôs e inteligência artificial.
No caderno de cultura, um destaque para teatro, nova versão de A Máquina amplia a visão de futuro. Já no jornal Globo desta terça-feira, temos nossa manchete que fala sobre esperança renovada. Israel recebe últimos 20 reféns e líderes mundiais endossam o plano de Donald Trump. Sem a presença de Netanyahu e Hamas, norte-americano assina trégua e diz que guerra acabou. Ele fala sobre o alvorecer de novo Oriente Médio. O Hamas entregou ontem os últimos 20 reféns vivos a Israel, além dos restos mortais de outros 4, 738 dias após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Os israelenses foram recebidos com forte emoção pelos parentes e alívio e alegria também nas ruas do país. Em troca, Tel Aviv libertou quase 2.000 palestinos, cujos ônibus foram escoltados e celebrados por uma multidão em Gaza e também na Cisjordânia. Enquanto a esperança unia os dois povos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou no parlamento de Israel, onde, na presença do premier Benjamin Netanyahu, decretou o fim da guerra e o alvorecer histórico de um novo Oriente Médio. E ele voou em seguida para o Egito, para uma cúpula com líderes europeus e árabes, onde assinou, sem a presença das partes envolvidas, o cessar-fogo. Recebeu apoio e disse que a segunda fase do plano de paz, que enfrenta imensos obstáculos sobre desmilitarização, governança e reconstrução, já está em curso. Como nós podemos ver aqui nessas fotografias dos 20 reféns que foram libertos, após 738 dias, os 20 reféns israelenses puderam reencontrar familiares e comemorar a liberdade, festejadas nas ruas de todo o país, que ainda espera a devolução de restos mortais de outras 24 pessoas. E mais abaixo, temos aqui os prisioneiros palestinos soltos pelo governo israelense, são recebidos por uma multidão lá em Gaza. Já nesta terceira fotografia, temos aqui a seguinte legenda que fala sobre o show de Trump. Assim como em Israel, também no Egito, em meio a líderes de mais de 20 países, o presidente americano fez de seus discursos um louvor a si próprio, colhendo os louros de uma vitória ainda incompleta. Agora, a próxima chamada de capa, temos aqui este assunto que o Brasil é responsável por metade das perdas de florestas tropicais. Apesar de avanços em sustentabilidade e da devastação em queda, perdas do bioma em 2024 no país representaram 47% do índice global. E a pré-COP30 inicia os trabalhos. O Globo também nos traz aqui uma entrevista em destaque com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, e ele aborda o seguinte na entrevista: achamos que todo o sofrimento será resolvido pela medicina. O psiquiatra fala de seu novo livro, que mostra como as pessoas evitam conviver com o sofrimento e buscam um diagnóstico a todo custo, o que aumenta o risco de tratar as diferenças individuais como se fossem patologias. E Globo anuncia cardápio de atrações para 2026. E ainda no Rio de Janeiro, um acordo encerra imbróglio de 40 anos com moradores no Horto. Acerto garante permanência nos imóveis em área do Jardim Botânico, com a condição de não expandir as construções. Também temos aqui três destaques, na verdade, do segundo caderno. O fim da trilogia de Torto Arado. Lançando o livro, o best-seller Itamar Vieira Júnior diz que a sua mãe agora está mais conformada com o fato de o filho ser escritor e também fala de sua vida de padrasto e da dificuldade em lidar com críticas. Ele diz que não estava preparado. Sobre o Carnaval 2026, antes do disco, um raio-x dos sambas enredo
já disponível no YouTube. Agora, um destaque para a economia. Frustração de receitas e resistência política põe em risco a meta fiscal. Revés na medida provisória que substituía alta do IOF e resistência ao projeto que corta benefícios tributários fazem economistas acreditarem em revisão da meta de superávit fiscal de 2026, a que a Fazenda resiste. E sobre o Nobel de Economia, premiados mostraram como inovação impulsiona o crescimento. Já no Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal julga núcleo da trama golpista, acusado de propagar desinformação sobre eleições. O grupo de 7 réus é o segundo da tentativa de golpe a ser julgado pela Corte, que pode criar jurisprudência sobre fake news contra o sistema eleitoral. E por último, temos um destaque para a política. Lobby por Pacheco tenta frear favoritismo de Messias. Alcolumbre mandou recado a Lula que titular da AGU teria dificuldade de ser aprovado no Senado para vaga no Supremo Tribunal Federal. E Pacheco conta com apoio também de ministros da Corte. No Correio Brasiliense desta terça-feira, dia 14 de outubro, temos mais uma vez um destaque: alívio em Israel e em Gaza, mas há desafios para a paz. O texto desta manchete informa que depois de 737 dias, os 20 reféns israelenses vivos voltaram para casa. Em troca, 1.968 palestinos foram soltos pelo Estado judeu. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou até Jerusalém, discursou no parlamento e foi ovacionado. E ele declarou o seguinte: o longo e doloroso pesadelo finalmente terminou. E depois viajou ao Egito, onde assinou o acordo de cessar-fogo em Gaza na presença dos líderes Emmanuel Macron e também do Mahmoud Abbas, que é uma autoridade palestina. E ao Correio, especialistas alertaram sobre as dificuldades para implementar o plano da Casa Branca. Como nós podemos mais uma vez ver as imagens, o preso e torturado pelo Hamas, que é o israelense Eviatar David, se emociona ao ver parentes e amigos no hospital. E mais abaixo, ônibus com prisioneiros palestinos libertados, foram 1,9 mil, é recebido por uma multidão na cidade ao sul de Gaza. E já nesta terceira imagem, sem a presença de Netanyahu e também de chefes do Hamas, Donald Trump assinou o acordo de cessar-fogo. E o presidente dos Estados Unidos fala de momento histórico e também de paz. Agora, sobre diplomacia, temos aqui esta matéria em destaque na capa de hoje: Lula entre convites, diplomacia e também o Supremo. Em Roma, onde participou de reunião da Aliança Global contra a Fome, o presidente comentou o cessar-fogo entre palestinos e israelenses e a relação ruim do Brasil com o Estado judeu. O problema é Netanyahu, não Israel, afirmou o presidente Lula. E no Vaticano, em encontro com Leão XIV, convidou o Papa para a COP30, que acontecerá em Belém. O brasileiro também falou sobre a escolha que fará para a próxima vaga do Supremo. Ele afirmou que será uma pessoa gabaritada e não um amigo. E o Correio nos traz uma entrevista que aconteceu ao CB.Poder sobre mais crédito para a sonhada casa própria. Ao CB.Poder, o presidente da Caixa Econômica Federal, que é o Carlos Vieira, se mostrou otimista com as novas regras para o crédito imobiliário. O banco vai receber um incremento de 40 bilhões de reais no orçamento para o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. E também temos um destaque na capa que falta um mês. Brasil define o foco para a COP30. Reunião ministerial para a Conferência do Clima em Belém destacou o multilateralismo, os avanços nos acordos internacionais e a transição energética
como as prioridades para o encontro. Projeção em 8 cidades marcou a contagem regressiva para o início do evento. E o papel da inovação na economia. O francês Philippe, o canadense Peter e o holandês Joel foram laureados com o Nobel de Economia. E os pesquisadores explicam o crescimento econômico impulsionado pela inovação. No Caderno de Cidades, temos aqui uma história sobre amor sem limites. Tati Rocha salvou a vida da filha, a Ana Júlia, com a doação de parte do fígado para transplante. E a história é celebrada agora em um livro. No esporte, Cabo Verde finca bandeira na Copa 2026. Agora temos também caso de uma tragédia na editoria de cidades. Carro cai em rio e 7 pessoas morrem. As vítimas do acidente na área rural de Águas Lindas, em Goiás, eram da mesma família. E arrastado por uma tromba d'água, o veículo caiu da ponte e ficou submerso. E uma menina de 12 anos conseguiu sobreviver à tragédia. E por último, temos aqui um destaque falando sobre o meio ambiente: fogo e destruição na Asa Norte. Uma gameleira gigante com mais de 4 décadas foi destruída pelas chamas. Bombeiros investigam se o incêndio foi criminoso. Agora no jornal Cearense O Povo, na manhã desta terça-feira, temos aqui no alto da capa um destaque do caderno Vida e Arte. O longa A Rebelião dos Jangadeiros resgata histórias de abolicionistas cearenses. E a manchete de hoje é sobre política, aqui trata da retaliação após derrota. O governo Lula começa a exonerar indicações de deputados em órgãos. Medida vem após a Câmara derrubar de pauta medida provisória alternativa ao IOF. E as demissões miraram aliados de nomes do PP, MDB, PSD e União. E os deputados cearenses da base podem ser também atingidos. E mais um destaque na capa de hoje é sobre uma reportagem. Israel e Hamas libertam prisioneiros e fim da guerra em Gaza é anunciado. Em esportes, temos aqui a informação que o Povo vai transmitir o Campeonato Cearense Feminino. No Caderno de Cidades, Prefeitura de Fortaleza regulamenta 10 leis prioritárias. Agora também em cidades, Floresta do Aeroporto, Ministério Público Federal pede que Polícia Federal investigue supostos crimes ambientais. E por último, Quixeramobim planeja ZPE e polo industrial do Sertão Central. No valor econômico, temos aqui no alto da capa, primeiro assunto é para a política externa. Em encontro com o presidente Lula, Papa Leão XIV promete visita ao Brasil em momento oportuno. Já sobre turismo, temos aqui a informação que a hotelaria de luxo aposta em restaurantes renomados para atrair clientela cada vez mais exigente. E também cresce a preocupação de governos e grandes corporações com ataques a sistemas críticos. E aqui fala sobre TI e telecomunicações. Já a manchete de hoje é para o Oriente Médio. Após cessar fogo em Gaza, desafio para a paz é grande. Sem a presença de Netanyahu, Trump assinou acordo junto a líderes árabes no Egito. Aqui informa que Israel e Hamas deram o primeiro passo fundamental no acordo de cessar fogo na faixa de Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao libertarem reféns e prisioneiros, no que foi chamado pelo republicano de fim da guerra. Porém, questões espinhosas como o desarmamento do grupo terrorista, o futuro governo de Gaza e a criação de um Estado palestino permanecem sem resposta, apesar do otimismo com a trégua. E por hora, o cessar-fogo apenas interrompeu o conflito mais mortal da história entre israelenses e palestinos. Já em Israel,
a libertação dos 20 reféns sobreviventes trouxe euforia e sensação de encerramento de uma guerra que muitos sentem ter sido forçados pelo Hamas a travar e vão continuar pressionando pela devolução dos corpos dos reféns mortos que ainda estão em Gaza. E com os reféns vivos libertados, no entanto, a urgência que levou a população a pedir o fim do conflito provavelmente diminuirá, aliviando a pressão sobre o primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, para que avance com as próximas etapas do acordo. E aqui também nos informa que, apesar do retorno de prisioneiros de Israel para a faixa de Gaza, não há esperança de que os combates acabem definitivamente. E o enclave foi dizimado pelos bombardeios. Pouco restou de sua economia. Os serviços básicos estão em colapso e a maioria das casas foi destruída. Ainda não está claro quem vai pagar pela reconstrução após a guerra, que começou em outubro de 2023 com o ataque do Hamas a Israel, quando terroristas mataram 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns. Esse processo poderá levar anos. E após discursar no parlamento israelense, Trump foi ao Egito, onde participou da Cúpula da Paz, se reunindo com outros 20 líderes mundiais para tratar do fim da guerra. E nesse encontro, o republicano assinou um documento referente ao acordo de cessar-fogo. E Netanyahu, que segundo seu gabinete não participou da reunião por causa de feriado judaico, disse ao parlamento que está comprometido com esse acordo, afirmando que, segundo ele, encerra a guerra ao atingir todos os nossos objetivos. Como podemos ver nessas imagens, nesta primeira imagem à esquerda, prisioneiros palestinos libertados no acordo de cessar-fogo são celebrados na chegada à cidade de Gaza. Já nesta segunda fotografia, temos aqui os israelenses reunidos em Tel Aviv comemorando a libertação dos últimos 20 reféns sobreviventes que estavam com o Hamas. Agora a próxima chamada de capa, Gol anuncia plano para fechar capital. Também temos aqui um destaque que BTG vai incorporar o PAN. E sobre Nobel de Economia, premia estudos sobre o papel da inovação como impulsionadora do crescimento econômico. Também na economia temos aqui o seguinte assunto: precatórios de 4,7 bilhões de reais vão compor o piso da saúde. O governo federal transferiu para o Ministério da Saúde despesas com sentenças judiciais originadas em ações ligadas ao SUS e passou a considerar esses valores para o cumprimento do piso mínimo constitucional de 15% da receita corrente líquida, que é a sigla RCL. E no orçamento de 2026, 4,7 bilhões de reais em gastos dessa natureza serão contabilizados para atingir o piso, alta expressiva em relação a 2025, quando o montante considerado foi de 452,4 milhões de reais. Em 2023 e 2024, os valores somaram 184,1 milhões e 141,1 milhões de reais, respectivamente. E o piso total exigido para o ano que vem é de 245,5 bilhões de reais. E técnicos das consultorias de orçamento do Congresso Nacional alertam que para uma despesa ser computada no piso constitucional, deve haver garantia de que os recursos serão efetivamente aplicados em ações de saúde, como vacinas ou medicamentos. E no caso das sentenças judiciais, contudo, não é possível saber previamente a qual finalidade do segmento de saúde o valor será destinado. Ainda na política, temos aqui o seguinte destaque: que governo articula a aprovação da PEC do fim da escala 6x1.
Essa proposta deverá se tornar pauta da campanha à reeleição do presidente Lula. E o empresariado segue negociações com cautela. E há um mês da COP30, a agenda ambiental trava no Congresso. A análise dos vetos presidenciais ao projeto de licenciamento ambiental prevista para esta semana é apontada como um foco de preocupação. E ainda temos aqui esta notícia em destaque, que o governo Lula demite infiéis e mira Caixa após derrota com medida provisória do IOF. E um dos órgãos na mira do Planalto é a Caixa, que tem cargos preenchidos por indicados do Centrão. E falando agora sobre a vaga no Supremo Tribunal Federal, a escolha é de Lula, mas o aval é de Alcolumbre. Se pretende emplacar Messias, presidente terá que escolher logo para evitar que resistências se unam contra o AGU. E Lula demonstra arrependimento em relação a nomeações passadas para o Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui um destaque para a fala do presidente Lula. Não quero um amigo, quero um ministro que cumpra a Constituição. O presidente não estaria disposto a ceder a pressões para indicar uma mulher para a vaga. E sobre a trama golpista, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar um núcleo de desinformação da trama golpista. Segundo a PGR, o grupo seria responsável por organizar estratégias de desinformação para atacar o sistema eleitoral, instituições e autoridades que não aderiram ao plano de golpe. E bate-boca entre ex-presidente do INSS e relator da CPI interrompe a sessão. A discussão começou com queixa de advogados de Stefanuto por tom da pergunta do deputado Alfredo Gaspar. E ainda no valor econômico, renovação do Senado estará no centro da campanha de 2026. E para aglutinar base, setores do governo defendem mulher negra para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal. E a ideia é debatida nos bastidores. O presidente evita dar sinais antecipados sobre a sua escolha. Agora, dando continuidade ao valor econômico, temos aqui esta seguinte matéria em destaque. Apesar de pressão, Mota resiste a separar projetos de economia circular e sociedades anônimas. Essa proposta entrou na pauta de votação, mas o relator já apresentou 7 versões de parecer. E ainda temos aqui a notícia que o ministro Flávio Dino marca o julgamento do núcleo 2 da trama golpista para o mês de dezembro. 6 réus são acusados por ações de monitoramento e de ligação com planos para assassinar autoridades. E após permanecer no governo Lula, Sabino ironiza partidos infiéis. Não dá para ser casado e ter vida de solteiro. O ministro do Turismo endossa a decisão do governo de demitir indicados políticos de cargos federais. Aqui informa que o ministro do Turismo, que é o Celso Sabino, endossou ontem, segunda-feira, a decisão do governo Lula de demitir de cargos na estrutura federal apadrinhados políticos ligados a parlamentares infiéis. A movimentação aconteceu após o governo ver, na semana passada, o Centrão barrar a medida provisória alternativa ao imposto sobre operações financeiras. E Sabino comparou essa situação a um casamento. Ele ironizou dizendo que eu, particularmente, acho que não dá para ser casado e ter vida de solteiro. E essa troca de farpas não é à toa. O ministro foi suspenso pela União Brasil, que é o seu partido, após decidir se manter na cadeira, contrariando uma ordem da direção da legenda. Sabino chegou, inclusive, a enviar uma carta de demissão a Lula, mas decidiu permanecer a pedido do próprio presidente. E mais cedo, a ministra Gleisi Hoffmann reconheceu em entrevista que o governo está arrumando sua base, mas rejeitou que as mudanças sejam uma espécie de retaliação
a derrota na semana passada. E de acordo com a ministra, o mapeamento ainda não acabou e deve durar até o fim desta semana. E o jornal apurou também que nos últimos dias foram exonerados apadrinhados políticos em órgãos como Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre outros. E Gleisi pede ao setor produtivo que ajude a pressionar o Banco Central por queda nos juros. A ministra criticou o presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, e diz que o BC é autônomo. Ela afirmou que o que podemos fazer é criticar e eu estou criticando. E o governo, também temos aqui esta matéria em destaque, o governo avalia o que fazer com apadrinhados na Caixa após traição do Centrão. A ministra Gleisi Hoffmann reuniu-se com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, para discutir a situação dos apadrinhados políticos do Centrão que ganharam cargos na estrutura do banco. Aqui informa que a ministra Gleisi Hoffmann se reuniu na tarde de ontem, segunda-feira, dia 13, com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, para discutir a situação dos apadrinhados políticos do Centrão que ganharam cargos na estrutura do banco. Essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto e foi confirmada ao valor por fontes próximas ao governo. Aqui diz que o pedido para que Vieira fosse a sede do Executivo coincide com a decisão da cúpula do governo de demitir comissionados que foram indicados por parlamentares infiéis, sobretudo após a derrota do governo na medida provisória, alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras. E de acordo com os interlocutores do governo, quase todas as 12 vice-presidências do banco foram loteadas no início do terceiro mandato de Lula, como forma de angariar apoio político de partidos do Congresso Nacional. E de acordo com fontes, atualmente esses cargos estariam sob controle de partidos como PP e Republicanos, que vêm se distanciando da gestão petista nos últimos meses. E a única vice-presidência que continua dentro da salda de Lula é a de habitação, cuja titular é a socióloga Inês Magalhães, que é um nome ligado ao partido PT. E o motivo é que o cargo dela é responsável pelo gerenciamento do Minha Casa Minha Vida, que é uma das principais bandeiras petistas. E até mesmo o presidente da Caixa chegou ao governo pelas mãos do Centrão. E Carlos Vieira foi indicado na época por Arthur Lira, quando este ainda estava à frente da direção da Câmara dos Deputados. E aqui informa que mais cedo, Gleisi disse em entrevista que o governo está arrumando a sua base, porém rejeitou que as mudanças sejam uma espécie de retaliação à derrota na semana passada. Agora, uma próxima matéria, também que está em destaque no Valor Econômico. Fachin trata com Alcolumbre de projeto de lei sobre custas judiciais. Essa proposta tem autoria do Superior Tribunal de Justiça. E Planalto vai apoiar debate sobre redução da jornada de trabalho, diz Gleisi Hoffmann. A ministra sinaliza que tema é uma das apostas do governo para 2026, que é o ano em que haverá a eleição presidencial. A ministra Gleisi Hoffmann afirmou ontem, segunda-feira, que o governo vai apoiar propostas para redução da jornada semanal de trabalho, de forma a garantir ao menos 2 dias de descanso para os trabalhadores. E na prática, o objetivo é acabar com a escala conhecida como 6x1, quando o funcionário atua por 6 dias seguidos e descansa somente em 1. E a ministra sinalizou que este tema é uma das apostas do governo para o próximo ano. E contou também que pretende se reunir com todos os parlamentares que propuseram algum projeto com esse objetivo. E uma das líderes dessa discussão é a deputada Érica Hilton. E ainda temos aqui um destaque:
que filhos de Bolsonaro reagem à decisão de Moraes de manter prisão domiciliar do pai. Essa decisão foi tomada no âmbito de inquérito que investiga o ex-presidente, seu filho Eduardo e também o empresário e influenciador Paulo Figueiredo, por coação à justiça na trama golpista. Os filhos de Jair Bolsonaro reagiram à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de manter a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. O vereador Carlos Bolsonaro disse que não há fundamentos que justifiquem a manutenção dessas medidas. E para o senador Flávio, essa decisão tem uma motivação política. E lembrando que Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e essa decisão foi tomada no âmbito de inquérito que investiga o ex-presidente, o filho Eduardo e também o influenciador Paulo Figueiredo. E proferida nessa segunda-feira, dia 13, por Moraes, essa decisão de manter as medidas responde a um pedido do ex-presidente feito em 23 de setembro, um dia depois da Procuradoria-Geral da República denunciar somente Eduardo e Figueiredo. Bolsonaro, apesar de investigado, não foi denunciado. E Carlos Bolsonaro ironizou essa situação, afirmando que a manutenção das cautelares é indefensável, diante da ausência de denúncia após a conclusão desse inquérito. Ele afirmou o seguinte, o Carlos, em suas redes sociais: sem acusação, os fundamentos que justificariam as restrições cessam. Insistir nessas medidas representa mais graves violações, mas é contra Bolsonaro, então pode tudo e o silêncio reinará absoluto. Já o Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão tem uma motivação política e comparou o caso à Venezuela. Ele publicou nas suas redes sociais o seguinte: o medo não é de Bolsonaro fugir, mas de Bolsonaro voltar à presidência da República. Tirar a oposição da disputa democrática na mão grande é o mesmo modus operandi do ditador Maduro. E o parlamentar também disse que a decisão de Moraes interfere na escolha dos eleitores. Ele concluiu na publicação o seguinte: entrará para o lado triste da história do Brasil a tentativa de Moraes interferir numa decisão que cabe ao povo, escolher quem deve governar o país. E não vamos desistir do Brasil. E ele finaliza com anistia já. E sobre essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro no mês de agosto por descumprimento de medidas cautelares previamente impostas no inquérito que investiga uma suposta coação à justiça na trama golpista. E entre essas medidas que foram descumpridas estavam restrições ao uso de redes sociais de forma direta ou indireta, o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com autoridades estrangeiras ou embaixadas e recolhimento domiciliar em determinados horários. E a decisão domiciliar e demais medidas, portanto, não tem relação com a pena de 27 anos e 3 meses de prisão imposta pela primeira turma do STF, referente à ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, contra a qual ainda cabe recurso. E na decisão de ontem, de segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que essas medidas ainda são necessárias devido ao risco de fuga e reiterado descumprimento das restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E Michele ataca Lula e Janja em evento do PL Mulher em Goiás e diz que esquerda é maldita. A esposa do ex-presidente disse ainda que o atual comandante do executivo é um gastador de primeira. E sem a presença de Tarcísio e Nunes, missa em Aparecida é acompanhada por Geraldo Alckmin. O governador de São Paulo e prefeito da capital confirmam presença, porém não comparecem. E por último, um destaque internacional: Zelensky discute o fortalecimento da defesa aérea
de Kiev com Donald Trump. De acordo com o presidente ucraniano, detalhes do setor energético também foram discutidos. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça, dia 14 de outubro de 2025. Vamos dar início agora com os destaques do site do Jornal o Globo. Como destaque, temos aqui a causa, ou melhor, o caso da falta de luz. Não foi falta de energia, mas problema de infraestrutura, afirma Silveira sobre o apagão. Ministro de Minas e Energia afirma que dano foi pontual. Incêndio em subestação no Paraná causou a interrupção no fornecimento para milhões em todas as regiões do país, inclusive aqui no Ceará. A luz foi restabelecida em até 2 horas. Ele acrescentou dizendo que aconteceu um problema elétrico em uma subestação de grande porte no Paraná. Isso funciona de forma praticamente automatizada pelo Operador Nacional de Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil. E o sistema, perdendo uma subestação desse volume de energia, ele corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo, em alguns estados onde é necessário fazer uma reprogramação de carga. E representantes de diferentes órgãos do governo vão se reunir hoje, nesta terça-feira, para tratar desse apagão que atingiu ao menos 9 estados e o Distrito Federal nesta madrugada. E são esperados representantes do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e também da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E as causas da falha já estão sendo investigadas. E Rio, São Paulo e mais 7 estados e o Distrito Federal sofreram apagão durante a madrugada. Agora, sobre um destaque sobre política aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal começa a julgar núcleo da desinformação da trama golpista. A PGR pediu a condenação de 7 integrantes do grupo por notícias falsas sobre urnas e ataques a comandantes das Forças Armadas. E ainda temos aqui um destaque, que é uma análise, na verdade, do Jornal o Globo. Com o acordo para Gaza, Trump transforma viagem ao Oriente Médio em um espetáculo sobre si mesmo. O presidente ignorou desafios até uma paz duradoura na região e colheu louros de uma vitória diplomática importante, mas ainda incompleta. E sobre confronto, cidade de Gaza registra choques entre membros de clã armado e forças do Hamas. Mesmo com o fim das operações israelenses na região, 27 pessoas foram mortas desde sábado em confrontos entre membros. Agora um outro destaque, temos aqui uma reportagem sobre política. A emenda sumiu. Verbas para estradas e parque desaparecem nas contas de prefeituras que pagam de lava-jato a ar-condicionado. E essa reportagem percorreu caminhos das indicações feitas por parlamentares e mostra como esse dinheiro passa de conta em conta para impedir que seja rastreado. Agora, temos um texto de Bela Megali. Ela escreve o seguinte: Barroso recebeu mensagens de lamento até de bolsonarista por saída do Supremo Tribunal Federal. E Malu Gaspar também escreve: o tamanho da limpa do governo Lula em cargos do Centrão. Demissões já começaram, mas mapeamento de cargos do Palácio do Planalto ainda não acabou. Na política, Prefeitura de São Paulo pagou R$ 880 mil para primo de secretário cantar em quermesses.
Com 7 ouvintes mensais no Spotify, o Davi Goulart tem sido contratado pela Prefeitura de São Paulo para fazer apresentações. Ele é parente de Rodrigo Goulart, que é o titular do Desenvolvimento Econômico, que destinou emendas para esses eventos. E no outro assunto, temos aqui uma análise sobre futebol. Sistema defensivo derrete contra o Japão e Brasil de Ancelotti perde a primeira em dia de lambanças de Fabrício Bruno. E foi a primeira vez que os japoneses venceram a seleção em toda a história do futebol. E sobre o evento Diálogos Rio de Janeiro, aqui diz que este evento promove hoje, nesta terça, debate sobre os desafios da gestão pública, com transmissão ao vivo. Autoridades especialistas participam de 2 painéis sobre formas de melhorar a governança pública. Agora, temos aqui este destaque. Diretor-geral de Vale Tudo, em 1988, Denis Carvalho relembra a mudança de última hora em morte de Odete Reutemann. Esse vazamento de nome para a imprensa obrigou a alteração no roteiro. Ele conta em entrevista ao jornal o Globo. O diretor também faz aposta para a trama de hoje. Agora, um outro destaque. Temos aqui na coluna chamada Portugal Giro. Acusados do assassinato de brasileiro em Portugal podem ficar impunes. Promotor do Ministério Público fez o pedido de absolvição para 2 dos 3 suspeitos durante o julgamento que ocorre em Setúbal, afirmou a advogada de defesa. E sobre essa crise do metanol, temos aqui esta notícia que a Polícia Civil de São Paulo faz operação em 8 cidades contra a adulteração de bebidas. 7 mandados de busca são cumpridos na capital paulista e 150 agentes participam dessa ação. E preso em operação da Polícia Federal, buzeira viralizou ao arrecadar 10 milhões com gravata em casamento. E os agentes cumprem mandados em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Agora, temos aqui um destaque sobre o caso da serial killer. Vídeo de câmera corporal de polícia militar e perícias contradizem um depoimento da suspeita. A Ana Paula Veloso confessou 2 assassinatos, porém, nega o uso de veneno no caso de um assassinato. E sobre saúde, o erro que todo mundo comete na cozinha em relação ao tomate. Essa ação pode prejudicar o sabor e a textura do alimento, além também de representar um risco à saúde. Sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para as facções criminosas. Aqui diz que em 2 anos, o Comando Vermelho tomou pelo menos 10 favelas na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, a Polícia Militar prendeu 14 suspeitos de integrar uma milícia em Jacarepaguá e apreendeu 12 fuzis, 43 carregadores, 2 pistolas e também um revólver. E também no Rio de Janeiro, as buscas pelo professor aposentado desaparecido na trilha do Morro da Urca continuam e passam de 35 horas. Aqui diz que o professor de 70 anos saiu para fazer uma caminhada na tarde do último domingo e não retornou. Os bombeiros estão mobilizados desde então na região. Também no Rio, Paz sanciona a lei que libera a instalação de hospital da Prevent Senior em Botafogo. Publicada no Diário Oficial desta terça, norma permite a construção e ampliação de unidades de saúde com intervenção na Avenida Pasteur e estende a autorização à região de Botafogo. Agora, um outro assunto, também temos aqui um destaque. Caldeirão com Mion reúne famosos em homenagem para Arlindo Cruz. Agora sobre saúde e bem-estar, temos aqui uma entrevista em destaque.
viver dói. Nem todo o sofrimento é explicado ou resolvido pela medicina. Quem afirmou foi um psiquiatra da Universidade de São Paulo. Em entrevista ao jornal Globo, o professor da USP, Daniel Martins de Barros, aborda também no seu novo livro o excesso de tratamentos para quem não precisa e a falta para quem realmente precisa. Agora, também na saúde, a cirurgia vem na hora certa antes de eu ir para a coxia, diz Moacir Luz sobre a operação para o Parkinson, que fará hoje em São Paulo. Em entrevista ao jornal Globo, o artista fala como essa doença interferiu na sua vida e as expectativas também para o tratamento. Ele está internado no Einstein Hospital Israelita para um procedimento que será realizado hoje, nesta terça-feira. E também temos aqui um próximo destaque no jornal Globo sobre o poder da gratidão. Como treinar sua mente para parar de reclamar e ver o lado bom da vida. O custo oculto da reclamação crônica e o poder o poder transformador da gratidão, segundo psicólogos e neurologistas. Agora, a próxima matéria em destaque na área da saúde é que, de acordo com a OMS, condições neurológicas afetam 42% da população mundial. E um primeiro relatório sobre esse tema, lançado pela organização, mostra ainda que 11,8 milhões de pessoas morrem anualmente devido aos diagnósticos. Sobre esportes, imprensa internacional repercute derrota do Brasil para o Japão como um desastre. A seleção brasileira abriu 2-0 contra os japoneses, porém levaram a virada no segundo tempo. No futebol internacional, Real Madrid aceita negociar Vini Júnior, estabelece valor que seria recorde e clube saudita mostra interesse, diz TV. E sobre o volante no Vasco, como uma ligação e uma chamada de Zé Ricardo mudaram a carreira de Hugo Moura. E há pouco mais de 1 ano e meio no Cruz Maltino, o jogador chegou a desistir do futebol na juventude. E hoje, após início difícil em São Januário, é opção em 2 posições com o Diniz. Em negócios e finanças, Trump volta a apostar na Argentina após fracasso do resgate de seu primeiro mandato. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos quis ajudar Maurício Macri, que é um velho amigo, ao incentivar o FMI a aprovar um resgate de 50 bilhões de dólares para conter o colapso cambial na economia argentina. E temos aqui a seguinte matéria, que não é só no Brasil, e o mundo também tem mais sem teto. E a Europa, inclusive, tem quase 900 mil pessoas nas ruas. Pandemia e alta do aluguel são os motivos apontados por especialistas para o aumento da população em situação de rua. Agora, temos aqui este destaque que fala sobre centrais de golpes. Congressos dos Estados Unidos investiga Starlink de Elon Musk por, supostamente, dar suporte às centrais de golpes e fraudes em Mianmar. Em apenas 3 meses, a empresa tornou-se o principal provedor de internet no país. Nos destaques internacionais, Trump confirma que receberá Zelensky sexta-feira na Casa Branca. E, de acordo com o presidente ucraniano, o tema principal do encontro será a defesa antiaérea. A próxima matéria, autoridades venezuelanas teriam oferecido participação no petróleo para encerrar tensões com os Estados Unidos. Fontes que acompanharam meses de negociações disseram, sob condição de anonimato, que o governo Maduro estaria disposto a dar contratos preferenciais a empresas americanas e cortar acordos com a China.
E aqui temos imagens que flagram o momento em que um funcionário perde o controle de mangueira e combustível e inunda a pista em aeroporto dos Estados Unidos. E esse é um registro que mostra a operação de reabastecimento que saiu do controle lá em Dallas. E esse vídeo circula nas redes sociais. Agora temos aqui também uma outra matéria que o Papa ordena ato de reparação após homem urinar no altar da Basílica de São Pedro. Também temos aqui em variedades a história do prisioneiro russo que escapou de uma execução como uma partida de xadrez em 1918. Também temos aqui uma matéria. Ativistas são presas após atirarem tinta vermelha em quadro de Cristóvão Colombo em Madrid. E o grupo radical chamado Futuro Vegetal atacou obras de 1892 no Museu Naval, durante protesto contra o Dia de Colombo. Temos aqui também uma história de um cão desaparecido na Califórnia, que ele foi encontrado a 3.200 quilômetros de casa após 3 meses sumido. E o cãozinho, que sumiu em julho, após uma tempestade que acometeu a região, reencontrou a sua dona graças a um microchip. E aqui também temos outro destaque, agora no Correio Brasiliense, sobre o Judiciário Brasileiro. Supremo Tribunal Federal começa o julgamento do Núcleo 4 da tentativa golpista. Esse grupo é formado por 7 réus acusados de comandar um esquema de desinformação para tentar desacreditar urnas em 2022. E sobre a energia, como vimos anteriormente, um apagão é registrado em todo o país após incêndio em subestação lá no Paraná. Esse apagão atinge 35% das residências do Distrito Federal durante esta madrugada de terça-feira. Sobre futebol, Brasil sofre virada e perde pela primeira vez na história para o Japão. A seleção abre por 2-0 no primeiro tempo, mas o erro grave no segundo tempo inicia a reação e triunfo inédito dos nipônicos. Sobre o caso do metanol, a polícia cumpre mandados em 8 cidades de São Paulo. Essa operação visa localizar e apreender produtos, maquinários, insumos para a produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos. Sobre o Oriente Médio, temos aqui esta matéria que Trump vê um amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Em visita ao Parlamento de Israel, o presidente dos Estados Unidos é ovacionado e fala em paz na região. Depois, ao participar de cúpula em balneário egípcio, assina a declaração do acordo de cessar fogo em Gaza e se reúne também com líderes árabes. Agora sobre políticas públicas, temos aqui um destaque que terá mais acolhimento para tirar pessoas das ruas no plano piloto. O maior número de indivíduos em situação de vulnerabilidade está no centro de Brasília. E o governo local intensifica ações de acolhimento na região central, como o Renova Distrito Federal e o Capacita DF também, voltados a essa população. Agora temos aqui o obituário, que morre o jornalista Luiz Recena Grassi, aos 73 anos de idade. Sobre ciência, como o nariz gelado denuncia estresse em imagens com câmeras especiais. Também temos aqui uma análise. Acordo tem troca de reféns por prisioneiros e futuro incerto. O Hamas se recusa a depor suas armas antes do estabelecimento de um Estado palestino. Netanyahu não aceita nem a presença da autoridade palestina na faixa de Gaza. E problema é Netanyahu e não Israel, garante Lula. Apesar de comemorar a troca de reféns por prisioneiros, o
presidente afirma que a relação entre Brasil e Israel não se altera por enquanto. Em um caso de Minas Gerais, uma mulher morre após comer uma falsa couve. A vítima morreu ontem, segunda-feira, depois de 6 dias internada em estado grave. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória no dia em que comeu a planta. E sobre o mercado financeiro, Pix automático está valendo e os bancos têm até janeiro para realizar aí a adaptação. Essa nova funcionalidade, criada pelo Banco Central, permite o pagamento de contas recorrentes entre instituições financeiras distintas. Hamas liberta todos os 20 reféns vivos em troca de 1.968 presos. Civis e militares sequestrados pelo Hamas retornam a Israel, trocados por 1.968 presos palestinos, como previa a primeira etapa do plano de paz. E 4 dos 28 corpos de sequestrados são entregues às famílias. E especialistas citam o otimismo pragmático. Agora, um outro assunto. Temos aqui sobre a Argentina, que um campeonato tem rodada adiada por causa de árbitros bêbados. E ainda no Correio Brasiliense, em cidades, mãe e filha são presas suspeitas de aplicar um golpe em produtores rurais do Distrito Federal. E o prejuízo é estimado em R$500 mil. E a dupla, que havia sido presa em julho, fez pelo menos 6 vítimas neste ano. Também temos aqui a operação que a Secretaria de Economia apreende cerca de 1,7 milhão de reais em mercadorias irregulares. Outro assunto é que a Secretaria de Educação do Distrito Federal anuncia um novo concurso 2026. E esse edital deve ser publicado já no primeiro semestre e contará com vagas destinadas às 2 categorias. E a STJ vai reanalisar condenação de um dos executores do crime da 113 Sul. A Corte vai avaliar recurso da defesa de Francisco Maírlon Barros Aguiar, que sustenta a inocência dele pelo triplo homicídio há 16 anos. Em Brasília, se despede de Goya, músico pioneiro do trio elétrico na cidade. Também sobre Natal, falando agora sobre economia, comerciantes se preparam para o período de maior movimentação do varejo. Há 100 dias do Natal, o setor projeta uma alta de 10,3% nas vendas, geração de 7 mil empregos temporários e reforço de estoques para atender os consumidores. E o Correio também nos traz aqui um caso de violência que suspeitos de latrocínio contra um agente penitenciário foram presos. Eventos derrubam bombas de combustível no Paranoá. Também temos aqui um destaque para esporte, que Taguatinga ganhará a Marotinga, que é uma corrida organizada pelo Correio Brasiliense. E saiba quem são as 7 vítimas de tragédia em Águas Lindas, em Goiás. Agora um outro destaque no Correio sobre política. Aqui diz que Fux garante direito ao silêncio de ex-presidente do INSS em CPMI. Alessandro Stefanuto foi afastado do cargo após a investigação apontar que ele tinha ciência de esquema fraudulento. E essa decisão foi criticada pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana. E sobre o julgamento, temos aqui este assunto que Moraes mantém a prisão domiciliar de Bolsonaro e aponta risco de fuga. O ministro do Supremo Tribunal Federal rejeita o pedido da defesa e diz que essa medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal após a condenação de Bolsonaro
a 27 anos de prisão. Temos aqui também esta matéria. O que são fintechs e por que o governo Lula diz que devem pagar mais impostos. O setor reclama de falta de diálogo com o governo. A gente não conseguiu falar com Haddad, diz o presidente da associação. E ainda Carlos Vieira sobre o novo crédito imobiliário. O ministro Haddad foi muito feliz. O presidente da Caixa, que é o Carlos Vieira, falou em entrevista ao Correio sobre a medida do governo que tem o intuito de ampliar o acesso à moradia da classe média com juros menores para imóveis de até 2,25 milhões de reais. Agora no Congresso, Sóstenes apresenta projeto para derrubar decreto sobre acesso de Janja a servidores. Parlamentar argumenta que primeira-dama não concorreu a cargo público e que gabinete informal seria inconstitucional. Nos assuntos internacionais, o Lula fala sobre o acordo entre Israel e Hamas. Ele diz que é um passo importante para a humanidade. Em Roma, o presidente disse ter esperança de um fim definitivo da guerra entre Israel e Palestina e que, segundo Lula, é hora de resolver também o conflito entre Rússia e Ucrânia. Também um outro assunto, sobe o número de mortos e desaparecidos após temporais no México. E as informações são das autoridades locais que atribuem o temporal à passagem das tempestades tropicais na costa oeste do país. E Trump chama a primeira-ministra da Itália de linda em um evento no Egito. O presidente dos Estados Unidos aproveitou o momento do seu discurso da assinatura do cessar-fogo em Gaza para se dirigir à premier italiana. E temos aqui que a destruição criativa motiva o Nobel de Economia 2025. Agora na editoria Brasil, do Correio Brasiliense, sobre a serial killer do veneno. O celular apreendido pode ajudar a esclarecer os crimes. O Marcelo, a Maria Aparecida, o Raider e Neil foram mortos por envenenamento entre janeiro e maio deste ano. Todos tinham algum tipo de relação com Ana Paula Veloso Fernandes, apontada pela Justiça como uma assassina em série. Agora temos também esta matéria que Pernambuco confirma 3 primeiros casos de intoxicação por metanol. E a polícia prendeu suspeito de adulterar bebidas e apreendeu 706 litros de líquidos que passarão agora por perícia. E governo recebe medicamento inédito para o tratamento do câncer de mama no SUS. Também temos aqui no interior de Minas, cidades sem hospital gastaram milhões de emendas PIX em shows. Desde 2023, 33 municípios mineiros sem esse equipamento de saúde destinaram dinheiro público encaminhado por deputados para a contratação de artistas. Esse levantamento exclusivo feito pelo Núcleo de Dados do EM mostra que 33 prefeituras mineiras sem hospital gastaram 8,1 milhões em emendas PIX para o financiamento de show de artistas renomados, a maior parte deles do gênero sertanejo. E os números são de 2023. Também ontem, segunda-feira, dia 13, esse levantamento mostrou que, considerando também os municípios com esse equipamento público básico de saúde, o Estado torrou 29 milhões via transferências especiais de deputados federais e estaduais em atrações musicais. E essas cidades somam 75 depósitos diferentes para artistas com emendas PIX, apesar de não oferecer esse equipamento de saúde básico para a população. E, no entanto,
não é possível garantir a ocorrência de 75 shows necessariamente, já que alguns cachês são pagos até mesmo de maneira parcelada, diante do valor elevado. E o outro destaque é sobre um acidente aéreo, que um avião de pequeno porte cai sobre uma casa lá em Goiânia. Esse acidente aconteceu ontem, segunda-feira, dia 13, no setor Santos Dumont. Na economia, a inteligência artificial aumenta a necessidade de segurança para empresas. Sobre o governo Lula, que diz que o presidente cumpre a agenda focada em investimentos na Bahia. Falando sobre sustentabilidade, temos mais um destaque para a COP30. O agro brasileiro aposta em práticas de agricultura regenerativa. Falando sobre economia, mercado reduz projeções para inflação e câmbio. Apesar da redução nas projeções, a inflação ainda permanece acima da meta definida pelo Banco Central, enquanto o câmbio, PIB e juros registram poucas variações nas estimativas do mercado. Sobre ciência e saúde, como a vida dedicada ao lar afeta a saúde mental das donas de casa. Também temos aqui sobre o meio ambiente que o seguinte: o que tornou possível a aranha mais velha do mundo viver tanto. E educação emocional para meninos. Por que é importante? A OMS alerta que 1 a cada 5 homens nas Américas não chegará aos 50 anos de idade. E esse dado é diretamente ligado ao exercício de modelos tradicionais de masculinidade. Agora, sobre esportes, Ancelotti troca os pés pelas mãos no amistoso do Brasil contra Japão, em Tóquio. Agora, no Folha de São Paulo, temos aqui, nesta primeira matéria, Supremo Tribunal Federal começou a sua primeira sessão de julgamento de núcleo de desinformação da trama golpista. A primeira turma reservou 4 datas para análise da ação penal. E o próximo assunto, que é um texto de Antônio Lavareda, ao Folha, As chances de Lula e o recado de Shakespeare. Pode-se projetar em 72% a chance de reeleição do presidente, combinando-se histórico de intenções de voto com outros dados. No Judiciário brasileiro, vagas de Barroso no Supremo reaviva a pressão sobre Lula, que só escolheu uma mulher em 10 indicações. E as entidades cobram a nomeação de ministra, sobretudo uma mulher negra. E primeira turma do Supremo começa a julgar núcleo de desinformação da trama golpista. Os réus são acusados de espalhar informações falsas contra urnas eletrônicas e também atacar autoridades brasileiras. E sobre o Congresso, PL de redução de penas empaca. E deputados dizem que votação deve ser adiada mais uma vez. E a proposta que beneficia Bolsonaro completa 4ª semana sem previsão de ir ao plenário. Também temos aqui a informação que o Supremo julgará em dezembro o general e ex-diretor da PRF em trama golpista. O julgamento será feito pela primeira turma nos dias 9, 10, 16 e 17 do último mês do ano. E antes de darmos continuidade com os destaques do Folha de São Paulo, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, dando continuidade com o site de notícias do Estado de São Paulo, temos aqui um destaque para o crime organizado, organograma do crime. Veja as ligações das gestoras REAG e Altinvest com o PCC, segundo o próprio GAECO. Profissionais de gestoras envolvidas no carbono oculto têm participações em negócios da facção, segundo o Ministério Público de São Paulo. REAG, Altinvest e executivos negam a conexão com o crime e dizem colaborar
com investigação. E fintechs movimentaram 94 bilhões de reais do crime e bandidos deram golpes de 1,8 bilhão em bancos pelo Pix. E o Leão Banguelo, líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de São Paulo. Inclusive, a Polícia Federal apreende o celular de fundador da REAG em ação contra lavagem de dinheiro do PCC. E agora temos aqui uma análise sobre esporte, futebol. O Brasil perde para o Japão pela primeira vez na história, com 2 falhas de Fabrício Bruno. A seleção brasileira brilhou no primeiro tempo e chegou a abrir 2-0 com Paulo Henrique e Martinelli, mas fez um segundo tempo desastroso e leva uma virada por 3-2 em Tóquio, lá no Japão. E o Brasil, pentacampeão, ainda deixa marcas no Japão e na Coreia do Sul, mesmo 23 anos depois. Na educação, com inteligência artificial, o professor precisa mudar a forma de avaliar o aluno, diz também o candidato a reitor da Universidade de São Paulo. E uma outra candidata também a reitora da universidade disse que também que é cruel deixar o aluno 4 horas em aula expositiva no mundo de hoje. Agora, temos aqui na coluna, ou melhor, na seção de opinião do Estado de São Paulo, o primeiro texto fala sobre uma guerra encerrada por cansaço. Trump reivindica os louros, na verdade, mas a exaustão do Hamas e de Israel foram mais determinantes. Já no segundo texto de opinião, a tragédia silenciosa da educação básica. O anuário expõe desigualdades, carências de infraestrutura, aprendizado inadequado e outras deficiências. E o Nobel de Economia e nós. A Academia Sueca reconhece inovação como indutor do crescimento, algo que deveria inspirar o Brasil. No Judiciário Brasileiro, temos aqui um destaque. Supremo Tribunal Federal invalida a lei da Bahia que limitava as sanções do Tribunal de Contas a gestores públicos. Por unanimidade, o plenário entendeu que a norma viola a autonomia da Corte de Contas. Agora, sobre Rádio Justiça, liminar impede que vítima de empréstimo fraudulento tenha nome negativado. Também na programação de hoje, transmitiremos, no caso a rádio, a transmissão ao vivo do julgamento da ação penal contra o Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. E o Supremo marca para o mês de dezembro o julgamento do Núcleo 2 da tentativa de golpe. Réus incluem ex-diretor da PRF e acusados de elaborar minuta do golpe. E o ministro Fux relatou processos que asseguraram moralidade no processo eleitoral e pluralidade de relações familiares. A série de matérias em comemoração aos 37 anos da Constituição apresenta 3 decisões emblemáticas de cada ministro da Corte. E o Supremo mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes citou o parecer da PGR que aponta um risco de fuga do ex-presidente e necessidade de aplicação da lei penal diante da sua condenação. Também temos aqui no site de notícias do Supremo que o STF suspende repasses sem licitação para execução de obras lá em Goiás. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu 2 leis estaduais que permitiam o financiamento de obras sem procedimento administrativo adequado. E a próxima matéria diz que os presidentes do Supremo, do STJ e do Senado e PGR se reúnem para tratar do Fundo para a Modernização da Justiça Federal. O objetivo foi comunicar ao Senado o consenso em relação à destinação de parte dos recursos das custas judiciais e outras instituições também no sistema de justiça.
Agora, na Agência Brasil, da manhã desta terça-feira, temos aqui a primeira matéria em destaque, dizendo que o Rio de Janeiro investiga 5 casos suspeitos de intoxicação por metanol. O estado não tem casos confirmados dessa doença. Incêndio em subestação provoca apagão na madrugada em todas as regiões aqui do nosso país. De acordo com o ONS, a interrupção começou às 00h30 e durou cerca de 1h30. Também na saúde, sábado é dia D da Campanha Nacional de Vacinação. Esse evento, este ano, integra comemorações dos 125 anos da Fiocruz. Um outro destaque, que o Supremo começou a julgar réus no núcleo 4 da trama golpista nesta terça-feira. No esporte, Cabo Verde garante vaga inédita na Copa do Mundo. Sobre o meio ambiente, Brasil reafirma urgência de financiamento para ações climáticas. Prévia da COP30 busca alinhamento sobre metas e recursos para o clima. Agora também sobre o meio ambiente, no Distrito Federal, indígenas pedem demarcações e combate às mudanças climáticas. E os indígenas apontam queda na renda e também na produção de alimentos. Agora, um outro destaque é dizendo que o Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas. A Marinha alerta que o mar fica agitado até meio-dia de terça-feira. Em uma matéria internacional, a Venezuela anuncia o fechamento das embaixadas da Noruega e da Austrália. E o governo afirma que essa medida faz parte de redistribuição de recursos. E nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos JUBs. E Júlio César Gomes Santana já tem 6 conquistas na classe S9. Agora temos aqui um destaque também na área da saúde, que afirma o seguinte: o país tem 32 casos confirmados de intoxicação por metanol. Pelo menos 320 suspeitas foram descartadas, de acordo com o balanço do governo. E ainda temos aqui um destaque, que o dólar cai para R$ 5,46, com alívio nas tensões entre Estados Unidos e China. A bolsa tem uma leve recuperação e sobe 0,78% após 2 quedas. Agora um destaque para Gaza. Trump declarou o fim da guerra com troca de reféns por prisioneiros. O presidente dos Estados Unidos discursou no parlamento de Israel. E Ancelotti diz que a seleção brasileira ainda está aberta a experiências. E o Brasil enfrentou o Japão hoje, terça-feira, um jogo que começou às 7h30 da manhã. Na política, ex-presidente do INSS se nega a responder perguntas de relator da CPI e Alessandro Stefanuto conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. E confiança da indústria sobe, mas ainda está na linha do pessimismo. Essa pesquisa foi divulgada na última segunda-feira pela CNI. Também temos aqui na educação que o INEP abre inscrições para médicos elaboradores de questões de prova. E os interessados devem ter especialização e também ser um docente em curso de medicina. E Caixa começa a oferecer crédito habitacional com novas regras. Essas medidas elevam limites e permitem o uso do FGTS em imóveis mais caros. E por último, BNDES aprova 1,6 bilhão de reais para afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Análise e aprovação de projetos levou 18 dias. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você
continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.